A rua foi fechada. Polícia Federal, Militar e Civil trabalhando em parceria. Delegados literalmente correndo em busca de pistas. A polícia já vai para a rua em busca de suspeitos, doutor? Tem todo mundo na rua trabalhando. Vocês já estão em busca de suspeitos? Já tem alguma pista? Trabalhando, a equipe está trabalhando. Pela maneira como foram efetuados os disparos no exame físico, a gente acredita que tenha sido um tiro a queima-roupa. Juiz Alexandre. Juiz Alexandre Martins. Alexandre Martins. Alexandre Martins Filho. Alexandre Martins. Alexandre Martins. Juiz Alexandre Martins. Juiz Alexandre Martins. Juiz Alexandre. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O juiz Alexandre Martins Filho tinha acabado de estacionar o carro na rua Natal, em Itapuã, às 8 horas. Mas nem chegou a entrar na academia. Foi atingido aqui mesmo na rua. Segundo a polícia, 3 tiros acertaram a cabeça, o ombro e o peito. E até que houve o desfecho da morte do Alexandre, que ocorreu dia 24 de março de 2003. A informação que nós temos é que foi um crime de mando. A morte do nosso juiz Alexandre foi encomendada. Quem mandou matar? Todos os indícios apontam para o Coronel Ferreira no Acre. O Coronel Ferreira também já foi acusado de participar de ações de crimes de pistolagem e de mando. Prestou depoimento à CPI Nacional do Narcotráfico em 2000 e, no ano passado, foi preso e transferido para o presídio da Papudinha, no Acre. O Alexandre saiu sem escolta para ir para a academia e eu tinha saído também, sem policiais, nada, para fazer uma corrida, uma caminhada, uma corrida na praia. O juiz Alexandre Martins tinha dispensado a segurança da Polícia Federal no dia 2 de janeiro. A gente estava, no dia anterior ao crime, a gente estava com uma escolta muito precária. Era um policial fazendo a nossa escolta de cada um policial para cada um, 24 horas por dia. Eu estava em casa, era mais ou menos 10 para as 8 da manhã, quando eu fui acionado em casa, né, e dizendo que Alexandre havia sido baleado em Vila Velha, ao lado da academia. A tropa de choque da PM, dezenas de homens das polícias civil e federal e 20 delegados vieram até o local. A rua foi interditada. Os policiais começaram a ouvir depoimentos de moradores e funcionários da academia. Foi uma coisa assim bem estranha, porque eu ia para a academia também, mas me atrasei. E eu estava aplicando prova na antiga Universidade Gama Filho. E me foram lá na sala de aula e olha, tem um telefonema. Eu larguei a turma e já fui de táxi para o aeroporto. O moço falou, só vai para onde? Eu vou para a Vitória. E acabou de dar uma notícia aqui na Vitória que mataram um juiz lá. Eu falei, e disse o nome desse juiz? Isso é Alexandre qualquer coisa. Então, foi ali que eu soube que ele tinha sido assassinado, né? E quando eu cheguei, Alexandre, infelizmente, já estava morto lá dentro do Hospital Santa Mônica. Aí foi realmente um baque muito grande, eu pedi licença à turma. O juiz foi enterrado hoje no Rio de Janeiro. No cemitério foi montado um forte esquema de segurança. Muito emocionado, o pai de Alexandre Martins fez um desabafo. Este aqui é uma vítima, com 32 anos, que merecia viver e que tinha o direito de viver. A tensão é grande entre delegados, juízes e policiais militares do Espírito Santo. No começo da noite, circulou a notícia de que o subsecretário de Segurança tinha sofrido um atentado. Um boato, segundo o governo. Isso a gente recebia desde muito antes, continuou recebendo, né? Não dávamos muita importância, porque se você prestasse atenção nisso, você não trabalhava. O que mais me preocupou não foram as ameaças, foram, na verdade, cartas e fax que nós recebemos na época, todos foram juntados ao processo, de pessoas nos informando que seríamos mortos. Eu alertei a ele várias vezes, né? E ele falou comigo, olha,
eu estou sendo ameaçado. Artung conversou com o ministro sobre vários assuntos, entre eles a proteção aos juízes da Vara de Execuções Penais ameaçados de morte. O ministro garantiu a segurança dos 2 juízes. Houve realmente a morte do juiz corregedor à época da Justiça Paulista, né? Assassinato, segundo eu me lembro também, por ordem de uma facção criminosa. Mas isso não alterou o nosso dia a dia. Logicamente que todo o Brasil ligou um sinal de alerta. A tentativa é de intimidação e eu receio que essa intimidação possa ocorrer. Estou pedindo providências e a definição das providências, ela corre em si a conta de cada governador, de cada executivo local. Foi com pesar que eu recebi a notícia do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Não é à toa que uma semana antes da morte do juiz Alexandre, eu que nunca andei armado, recebi a primeira arma da minha vida e a última. Depois eu doei essa arma. Mas no fundo, nós não acreditávamos que eles teriam coragem. A gente acreditava muito mais do que estão tentando nos intimidar, estão tentando fazer com que a gente freie, mas porque a gente fez muitas prisões no estado na época. Mas a gente não acreditava. O barulho foi grande, assustou os diretores da OAB do Espírito Santo. Uma bomba explodiu no banheiro e partiu o vaso sanitário. Ninguém saiu ferido. O presidente da ordem, Agesandro da Costa, e os conselheiros vinham recebendo ameaças de morte nos últimos dias. Uma ligação anônima foi feita na quarta-feira passada ao prédio da ordem. Era o anúncio de que um atentado podia acontecer. Houve uma ameaça concreta nesse sentido. E acabou que a gente talvez tenha dado pouca importância e isso custou a vida do doutor Alexandre. Mas o Alexandre Martins, ele era tão querido que todo mundo se disponibilizou para trabalhar. Eu recebi policiais militares de folga, policiais civis de folga, policiais federais de folga, todos eles se apresentaram na divisão de homicídios, se colocando à disposição para auxiliar nas investigações. E, obviamente, nós tivemos, na época, uma grande ajuda também da CESP, da Secretaria de Segurança Pública. Quem estava na secretaria era o Dr. Rodney Miranda e também o Francisco Franceschini, que nos ajudou também no trabalho de inteligência. À época, eu anunciei uma recompensa de R$10 mil para quem desse informações sobre esses assassinos. À época, até lembro R$10 mil era bastante dinheiro, 20 anos atrás. Então você vê, o Alexandre ele foi morto pela manhã, mas já no mesmo dia, por volta de 15 alguma coisa, eu já estava autuando 2 pessoas por haverem participado pelo menos de uma facilitação. Então eu já autuei 2 pessoas no mesmo dia e daí se iniciaram as prisões até que nós prendemos todas as pessoas envolvidas. Um dia após o crime, 2 homens que participaram da execução já estavam presos. Confessaram e afirmaram que foi uma tentativa de assalto, versão que não convenceu a polícia e começou a caçada aos criminosos. 40 pessoas foram presas, entre elas policiais militares e civis, mas faltava o assassino. Os executores e os intermediários foram presos imediatamente após, salvo engano, no mesmo dia ou no dia seguinte. Tanto Giliardi, que foi um dos que atirou no Alexandre, o Yoshito e o Pardal, um que prestou a moto, um que prestou a arma. O único que conseguiu fugir foi o Lumbrigão, que demorou mais de mês para ser capturado. No último domingo, foi preso Odeci Martins da Silva Júnior, o Lumbrigão. Foi eu mesmo. De 2 sargentos, que depois foram acusados e até condenados pela intermediação do crime. Às 7h30 da noite saiu a sentença. Dos 7 jurados, 6 entenderam que o sargento Ranilson Alves da Silva também é culpado pelo assassinato do juiz. Heber Valêncio foi condenado a 20 anos e 3 meses de prisão por formação de quadrilha e por intermediar a morte do juiz Alexandre Martins. Além da prisão, ele foi condenado a perder o cargo de policial militar. A morte do Alexandre só foi elucidada com a prisão imediata desses 3 participantes. Se não, talvez tivesse sido mais um crime impune no Estado. Então a polícia teve um grande mérito de conseguir efetuar, praticamente no mesmo dia, achar a moto que foi usada, achar a arma, achar os executores, e ali as investigações realmente andaram. A investigação, ela, desde o início, já se viu
uma suposta causa como sendo, obviamente, um crime de mando. Em cima da experiência que eles têm, investigando as pessoas, e logo depois em cima da prisão do Lombrigão. Porque o Lombrigão, o Odessi, quando ele foi preso, ele declarou que foi mando e disse quanto recebeu. Isso foi gravado. Isso foi gravado dentro da Secretaria de Segurança e eu estava presente. Então você já não tinha dúvidas. O Lombrigão ele foi ouvido várias vezes, mas no momento da prisão dele, ele disse que foi um crime de mando e falou até um valor, salvo engano, R$15 mil. Ele falou, não, tem um serviço aí, tá me devendo? Certo, aí falou que ia me dar 15 contas. Aí falou, eu falei, aí falou, não quis falar pra quem que é. Eu falei, não, mas quem tá falando? Só falou assim, um cara aí importante e tal. Eu fui, só que aí ele falou, ó, eu vou te dar tudo, eu vou falar na hora que ele saiu, tudo, e você só vai lá. As hipóteses foram caindo e durante o processo ficou bem claro isso, porque todos que foram condenados pelo homicídio, isso já foi em recurso até o STF, e foram todas as sentenças confirmadas, o que já deixa bem claro que foi um homicídio. Mas realmente as teses de latrocínio eram, por um lado, compreensíveis, porque se era latrocínio por parte dos executores, não tinha mandante. Latrocínio, ele matou para roubar, então não tinha o mandante. Então só interessava aos mandantes. Era interessante quando você vê até os executores defendendo a tese de latrocínio, que a pena do latrocínio poderia ser maior. Então não fazia lógica ser uma tese de defesa dos executores pelo latrocínio, que a pena é maior que a do homicídio. Então, são coisas que deixavam bem claro. Além da confissão, o assassino também contou à polícia que foi contratado para matar o juiz. O principal suspeito de ser o mandante ou intermediário é o coronel Walter Gomes Ferreira, que foi transferido para o Acre. O juiz assassinado teve participação efetiva nessa transferência. Eu me lembro que teve uma testemunha especificamente, um eletricista que estava trabalhando no prédio ao lado da academia, estava ele e um amigo, e essa pessoa foi ouvida durante o processo, e ele foi textual e muito firme em dizer. Ele falou assim, ele viu a caminhonete do Alexandre sendo parando em frente à academia, ele viu os dois caras passando na moto, olhando para ele, e viu que os caras voltaram. Quando ele viu que os caras estavam voltando, ele falou para o colega, vão assaltar o cara. E ele relata isso, que o Giliardi desceu da garupa, que estava na garupa, e falou, doutor Alexandre, ele relata isso, chamou pelo nome. E o Alexandre virou e tomou um tiro no peito. E o Lombrigão estava pilotando a moto. O Alexandre ele veio pela praia, ali tem uma rotatória, ele pegou a rua de trás e ele virou, quando ele chegou praticamente em frente à academia, foi quando ele foi rendido ali. O Alexandre estava com a pistola dentro da pochete. O Alexandre, ele tentou, quando ele viu o sujeito apontando a arma para ele tentou sacar a pistola e tomou um tiro no peito. Ele tomou um tiro no peito e foi cambaleando para o meio da rua, tentando sacar a arma dele. Ele sacou a arma já caindo, tanto é que ele caiu e a arma disparou, foi achado um tiro da arma dele, um único tiro, no 8º andar do prédio. A bala passou de raspão pela janela do banheiro e deixou a marca no azulejo. E logo depois, o Lombrigão, que estava pilotando a moto, quando viu o Alexandre caminhando, tentando sacar, ele largou a moto. E depois ele chegou perto do corpo e deu um tiro, um último tiro a queima-roupa. Depois nós fomos prendendo das demais pessoas, até que, na parte das investigações que estava a cargo da Polícia Civil, vislumbrou-se uma suposta participação de um magistrado, né? Então, quando ocorre isso, o inquérito, obviamente, tem que subir, porque a polícia não pode mais trabalhar nesse inquérito, né? E no Tribunal de Justiça, quem foi sorteado para trabalhar nesse inquérito foi o desembargador Pedro Valcio Rosa. A única linha de investigação que se mostrou consistente para sustentar uma acusação foi do envolvimento do juiz Antônio Leopoldo, que foi apresentado para a Justiça e já reconhecido como tal. Um deles, que era suposto, mas foi absolvido. Eu não quero tocar nesse aspecto. Mas que é o Ferreira, foi condenado, está preso até hoje, né? É o único que está preso. E falta o julgamento do Antônio Leopoldo. Aquilo, obviamente, criou uma comoção pública nacional, né? Isso tornou impossível não levar o trabalho até o final, né? Criou um ambiente político onde as autoridades públicas federais, principalmente, não poderiam jamais esmorecer. E também, mesmo aqui dentro do Estado, aumentou muito o apoio
a esse trabalho, né? Porque, afinal de contas, ele acabou virando um mártir, né? E hoje se transforma, ao meu ver, até num verdadeiro herói. Alexandre era profissional, era mais do que um amigo, era brincalhão, vai ficar no nosso coração para sempre. Daquela pessoa sempre correta, que sempre mostrou pra gente o que deveria ser feito. A vida desse professor, desse homem que batalhou tanto pela melhoria do nosso estado, de forma destemida, que isso não fique em vão. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Justiça, 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 Os assassinos confessos do juiz insistem que o que aconteceu foi latrocínio. O juiz Antônio Leopoldo chegou escoltado pelos policiais do Batalhão de Missões Especiais. Sou um cidadão de bem, sou inocente. Eu perdi e falta ainda o doutor Leopoldo ser julgado. Deus dá a vida e só ele tem o direito de tirar a vida. Na gravação ele assumiu. Se eu entrar nesse trem para salvar esse fulano e tal, eu vou me enrolar com esse bandido. Eu só poderia ter sido mais rigoroso se eu tivesse dado um tiro na cara dele. Hoje quem tem defesa mais ou menos dificilmente vai para a cadeia. Não acabou ainda o processo. Se você puder voltar à vida, volte a ser como você era.